Nós vamos agora para uma etapa em que nós vamos criar ou editar os elementos dentro de um carrinho, né, de compras. Então, nós vamos primeiro criar um carrinho de compra. A ideia que nós queremos é fazer algo similar a isso aqui, ó. Quando a gente faz uma consulta de um carrinho de compra, ele nos retorna, então, né, um array, um conjunto de objetos que tem o ID, o status, o usuário e os itens do meu carro, do meu carrinho. Cada item é composto por livro e pela quantidade. Me retorna um total, que é um campo calculado. Esse livro aqui, então, é um outro objeto, né? Nós queríamos criar uma informação, mais ou menos o nosso post, eu quero que ele tenha essa característica. O ID e o status eu não preciso informar. O ID é gerado automaticamente. E o status de toda compra recém-realizada é o status de carrinho, né? Então, nós vamos querer informar o usuário. Por exemplo, eu vou querer colocar essa informação aqui e colocar o ID do usuário, por exemplo, 1. E vou querer informar também quais são os meus itens. E esses meus itens, neste caso, vai poder ser mais que um item. Então, ele vai ter um array, né, uma lista de objetos. Então, neste caso aqui, eu vou ter... Qual objeto que eu vou ter primeiro dele? O livro, e vai ter um ID, por exemplo, o livro 1. Eu quero comprar uma quantidade de 3 livros, por exemplo. E aí, eu posso ter um outro livro, por exemplo, o livro 2, que eu vou querer ter uma quantidade de um elemento. Assim, pronto. Deixa eu só organizar isso aqui. Então, prontinho. Então, nós vamos organizar. A primeira coisa que nós vamos fazer é organizar o nosso serializer para que ele possa receber uma informação assim. Claro que nós podemos enviar todas as informações do livro, porque o usuário vai receber o livro numa interface de front-end em que vão ter todas essas informações, também funcionaria. Mas essa aqui é a característica básica que eu quero, né? Então, quantidade, está escrito errado. Pronto, é isso aqui que eu vou querer fazer. Então, o que nós vamos fazer primeiro? A primeira coisa que nós faremos é criar para nós uma nova entidade para compra, né? Então, aqui, uma nova entidade, não. Um novo serializer para compra. Porque, como eu vou ter essas instruções alinhadas, né? Vejam, voltando aqui na informação, eu vou criar uma conta, mas esses itens de compra estão numa outra classe, né? Os itens da compra, se nós voltarmos à documentação, eles estão, então, aqui, né? Eles estão aqui nesse item de compra. É uma outra classe que tem essa informação armazenada. Inclusive, se olharmos no código-fonte, nos models, nós vamos saber que nós temos uma outra classe de itens de compra. Então, nós temos aqui algumas características para cuidarmos. É isso que nós vamos fazer agora. A primeira coisa que nós faremos é criar no serializer, no arquivo de serializer, uma nova compra. Então, nós vamos chamar de nova compra, ou eu posso chamar de nova e editar compra, né? Então, eu vou chamar assim de criar e editar compra serializer. Sim, pronto. Pode chamar o nome que eu bem entender, né? É bom que tenha um padrão, né? Neste caso. Novamente, eu vou ter uma classe meta, né? Uma classe meta, e ela vai ser, então, o model principal que eu estarei gravando é compra, ou compra. E os campos que eu vou querer preencher, então, aqui, que campos eu terei neste caso? Eu terei o campo usuário e itens. Agora, o que será o meu itens? Então, itens eu preciso definir. Itens vai ser igual, e eu vou criar um novo elemento de item, né? Eu posso chamar o mesmo item que eu estava usando aqui. Então, meus itens vai ser meu itens compra serializer, como eu coloquei aqui, ó. Posso chamar ele igualzinho. Pronto, né? Eu já tenho essa estrutura. Só que eu não consigo com isso, veja, se eu fizer assim, ó, editar, criar, editar compras, né? Eu até poderia usar o mesmo, que eu poderia fazer aqui um create definido aqui dentro. Depois nós vamos poder fazer esse teste para mostrar como isso pode funcionar. Mas aqui no compra eu vou fazer como a gente fez como a gente tinha feito com outro exemplo. Nós vamos comentar essa linha, né? E nós vamos criar aqui um def get serializer class. Serializer class. E esse get serializer class ele vai fazer uma verificação para mim. Se meu self.action for igual ao list ou o meu self.action for igual a retrieve, então neste caso eu vou dar um return de compra serializer. Se não, né? Eu vou dar só aqui um return de, aí eu tenho que importar então o criar e editar compra serializer e vai me retornar
o criar e editar compra serializer. Essa é a opção que nós temos. Depois nós vamos modificar usando o mesmo serializer aqui, mas eu quero fazer nos exemplos que nós fizemos anteriormente. Então pronto, nós temos isso aqui feito. E agora, o que eu preciso fazer no meu serializer? Veja que se agora eu tentar dar um post, o erro que ele vai me dar é de que eu não defini, eu não trabalhei com a parte de se eu fizer um post aqui, ó, se eu fizer um get, ele vai continuar funcionando. Ele continua funcionando, tranquilo. E se eu tentar agora dar um post aqui, ó, ele vai me dar um erro. Ó, e nós vamos ler o erro, dizendo que o método create precisa ser definido porque eu tenho aqui campos aninhados, esses campos de uma chave estrangeira que nós estamos informando ali, né? Então, nós vamos organizar isso agora. Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos criar nesse criar método aqui uma função, né? Um método, e esse método vai, então, fazer o meu create, vai tratar a criação de novos elementos. Deixa eu só salvar aqui. Então, eu vou dar um create, eu vou criar uma função create, e ela tem sempre dois campos, né? Um validated, o self, que é padrão, e um validated data, né? Os dados que já foram validados pelo meu serializer. Então, os dados estão corretos, estão no formato certo, estão validados. O que eu quero fazer neste caso? Quais são os meus itens que eu tenho? Os itens que eu tenho são os itens que vieram dos dados validados, né? Eu faço um pop, retiro ele dos dados validados e guardo nessa variável itens. Então, agora na minha variável item, na minha variável itens aqui, eu tenho o conteúdo que foi enviado aqui nesse campo. Sobrou, então, de campo só o usuário, né? Poderia ter outros campos também sendo informados. E agora eu vou criar uma nova compra. Eu vou colocar uma compra, né? E vou dizer, então, que eu estou criando uma nova compra. Eu vou fazer assim, objects.create. E vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu preciso informar o usuário e o status. O status já é por padrão. Eu já tenho. Então, eu poderia ler aqui validated data na posição usuário, ou eu só coloco asterisco, neste caso, validated data. Porque ele vai... Validated data é um objeto que tem usuário e itens. Mas o itens eu já retirei na linha 88. Sobrou só o usuário que ele vai colocar aqui. O status não é obrigatório, né? A gente até percebe aqui que ele não é obrigatório. Então, já está feito, deu tudo certo para nós. Agora que eu criei esse usuário, eu vou fazer o seguinte, para cada item, naqueles itens que eu adicionei ali em cima, naqueles itens que foram adicionados ali em cima, né? O que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um item de compra, item compra, e vou criar um item compra, .objects.create, e vou colocar aqui compra, ó, novamente, quando eu dou um create aqui, ó, eu preciso informar a quantidade, a compra e o livro. A quantidade e o livro foram enviados para nós aqui, ó, foram enviados aqui, ó, livro e quantidade. Mas a compra não foi enviada, a compra foi essa que acabou de ser criada aqui. Então eu faço da seguinte forma, eu faço compra igual a compra que eu acabei de criar, e o restante vem do item. Pronto, já está feito. Feito isso, eu faço um compra.save, salvo a compra e dou um return de compra, porque esse return precisa ser enviado para a função que a chamou e está pronto. Eu tenho meu método de compra já funcionando. Então, olha só, agora eu vou voltar no Postman. Eu estou criando aqui uma nova compra. Livro 1 comprei 3, livro 2 eu comprei 1. Né? Agora eu vou enviar esse dado no formato no post aqui. Estou enviando o dado. Opa, ele me deu um erro. Deixa eu verificar qual foi. Itens compra livro ID. Ele não achou. Talvez eu não tenha 2 livros criados. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver quais são os livros que eu tenho criado. Opa, eu quero fazer um get em livros. Deixa eu ver. Eu tenho um livro 1 e um livro 2. Tá certo? Livro 1, livro 2. As quantidades aqui. E agora, então, eu quero fazer um post em compras. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar aqui e ver o que vai acontecer. Onde deu um erro, deixa eu verificar aqui no código. Eu coloquei que o item compra serializer. Bom, aqui sim, aqui nós temos um problema. Eu não vou poder usar o meu item compra serializer, porque o meu item compra serializer tem esse depth igual a 2. Eu não teria que informar toda a informação do livro. Eu só quero mandar o ID do livro. Então eu vou precisar um novo. Eu crio um novo parecido com esse aqui, um novo item compra serializer, mas com informações a menos. Então eu vou fazer da seguinte forma. Aqui em cima dele, ó, eu vou colocar uma class, criar, editar, itens compra serializer, é do modo serializer,
igualzinho. Eu crio uma classe meta. Eu vou falar que os campos que eu quero informar neste caso vão ser o livro e a quantidade. E o model que eu quero utilizar é o itens compra. Pronto, só essa informação aqui e nada mais. Agora aqui, ó, eu vou usar, nesse caso do criar, o criar itens compra serializer. Não mais o itens compra serializer aqui. O itens compra serializer tinha essa profundidade aqui, então o formato do livro tinha que vir completo. Eu comentei que a gente pode querer às vezes enviar um formato completo do livro, então nem precisava usar um outro serializer. Eu usava o mesmo serializer aqui, prontinho, né? Eu vou salvar e agora, veja, eu vou fazer um post novamente aqui. Pronto, ele já criou o livro. Ó, então nós vamos fazer uma consulta de todos os livros, todas as compras. A gente vai perceber agora que ele tem a última compra, ela tem o livro 1 foram comprados 3 vezes e o livro 2 uma vez. Eu até poderia já retornar aqui o ID se eu quisesse, né? Se eu também mandasse aqui informar no compra o ID não é obrigatório na leitura, mas ele vinha retornar depois na escrita, né? E isso pode ser interessante, né? Mas vamos fazer essa alteração depois. Ó, eu vou fazer um get agora. E nós vamos lá no final, no meu carrinho de compras. O último elemento do carrinho de compra está aqui, ó. Eu fiz o primeiro livro, o carrinho de compra. No meu primeiro livro, eu comprei 3 elementos, deu R$135 o valor. E o segundo livro, eu comprei como foi pedido aqui, deu R$55 e a compra total deu de 190. Se eu tivesse aqui também nesse criar, editar, compra serializer, também o campo ID é um campo de somente leitura, a gente não grava nele, né? Então, veja, eu poderia criar uma nova compra aqui só com o livro 2, sem o livro 1, por exemplo, assim, né? E quero colocar 5 livros 2. Ó, agora eu vou enviar, vou fazer um post aqui, vou mandar para post aqui em cima. Veja que na hora que nós estamos gravando, eu sempre uso o formato JSON aqui, né? Então, eu vou enviar, send, ele já me retorna também o ID. Então, agora se eu posso buscar, fazer uma busca já no livro 5. Prontinho, eu tenho mais informações do livro 5. Ok? Então, já conseguimos ter mais informações aqui para que nós pudéssemos retornar para o usuário. Pronto. Num próximo vídeo, nós vamos fazer também, agora, a parte da edição, né, de uma compra. Agora o detalhe é pequeno, são poucas alterações que precisam ser feitas e nós vamos fazer depois a edição.